Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. E dizer que sempre é motivo de gratidão estarmos reunidos na casa do Senhor para cultuá-lo em espírito e em verdade. Sabemos que todos os nossos cultos são cultos públicos, são cultos de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e com certeza fará em nossas vidas. Então, que nessa noite nós estejamos aqui com o único propósito de louvar ao Senhor, de agradecer ao Senhor, e não só com o propósito de ser fiéis adoradores, mas também que o Espírito esteja abrindo o nosso coração, o nosso ser, a nossa mente, para que a palavra que for exposta nessa noite encontre guarida dos nossos corações. A vinda de vocês de casa até aqui, vocês vieram para cultuar o Senhor, para se doar ao Senhor. É nesse espírito de doação e de gratidão que nós estamos iniciando o culto neste domingo à noite. Então vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar silenciosamente para confessar a Deus os nossos pecados, as nossas faltas e agradecer a Ele a oportunidade de estar aqui reunido na sua casa de oração, na comunhão do santo para esse culto nesta noite. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque Tu nos trouxeste até aqui para esta reunião em Teu nome, para este culto de adoração e louvor que só Tu mereces. Por isso que nós estamos agradecidos por essa oportunidade de Te servir através do culto, de colocar a nossa vida, o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito em Tuas mãos, na certeza que Tu és aquele que cuida das nossas vidas, cuida não somente do ponto de vista espiritual, mas também cuida do ponto de vista material. Então, que a nossa vida seja um constante culto e que agora, neste domingo, quando nós nos reunimos aqui no dia do Senhor, seja um culto comunitário, onde nós nos colocamos diante de Ti e diante da igreja, para agradecer as bênçãos que recebemos durante toda a semana. E sabemos também que Tu estás ao nosso lado na nossa caminhada. Por isso também aqui queremos já Te agradecer por tudo aquilo que vai acontecer nos dias vindouros da nossa vida, porque sabemos que Tu és o dom da vida, aquele que cuida do nosso ser, da nossa existência. Prepara, Senhor, o nosso coração, o nosso espírito. Afasta de nós tudo aquilo que pode desagradar a Ti, os nossos pensamentos, os nossos atos, que nada possa impedir a verdadeira comunhão contigo, a verdadeira adoração nesta noite. Ajuda-nos, através do Teu Espírito, para render esse culto verdadeiro e fiel a Ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Temos o privilégio de sermos adotados em Cristo como Filho de Deus. Deus, como Pai, nos aceitou, né, em Cristo Jesus como seus filhos. E é interessante que nós temos essa certeza quando nós somos chamados à mesa do Senhor. Quando o Pai nos chama para sentarmos à mesa com Ele, para que sejamos alimentados. Aqui do ponto de vista espiritual. Geralmente, nas nossas famílias, isso acontece, não é? Os filhos são chamados a sentar com o pai para a refeição que sustenta o físico. E é interessante também porque foi através da celebração da ceia, naqueles momentos últimos de Jesus Cristo, quando Ele
ia sair para a sua agonia, ele reuniu os discípulos e, na metáfora da Páscoa, não da Páscoa judaica, mas da Páscoa cristã, que há uma diferença, ele pega dois elementos, o pão e o vinho. E nesse simbolismo, ele diz que o pão é o seu corpo e o vinho é o seu sangue. E sempre é interessante, né, porque na cultura judaica havia essa interpretação de que você é aquilo que você come. E é interessante aqui, nesse simbolismo, que ao participar do pão e do vinho, colocar para dentro de nós o pão e o vinho, no simbolismo da cultura judaica, nós estávamos adquirindo as virtudes do Cristo. E é nesse espírito que nós participamos, não que o pão se torna o corpo ou o vinho se torna sangue, mas do ponto de vista simbólico, nós, ao comermos o pão e tomarmos o vinho, nós nos tornamos um em Cristo Jesus. E é nesse espírito que nós vamos participar da ceia nesse instante. A palavra diz que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu e distribuiu aos discípulos, dizendo que era o seu corpo. E depois de ter dado graça, pegou o cálice com o vinho e disse: este é o sangue do Novo Testamento que Deus faz conosco. Eu gosto da palavra testamento porque ela é muito mais forte do que a aliança. A aliança geralmente é feita por duas pessoas. Testamento é por uma só. E foi Deus que nos escolheu, foi Deus que nos separou, foi Deus que nos tornou herdeiro da salvação. Então, ao comer o pão, ao tomar o vinho, nós estamos celebrando esse testamento que Deus fez para os seus filhos adotivos em Cristo Jesus, que somos nós, a Igreja Corpo de Cristo. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos chegamos mais uma vez à Tua presença, nesse momento em que vamos participar da ceia do Senhor. A Tua palavra diz que nós devemos fazer o exame antes de comer o pão e tomar o vinho. Porque aquele que não faz isso, isto é, aquele que não entende porque está comendo o pão e tomando o vinho, traz para si condenação. Mas nós em Cristo Jesus já fomos revelados porque tomamos o vinho e comemos o pão. Isso, Senhor, que a ceia, que para nós é meio de graça, seja graça em nossas vidas. A ceia nos reporta o Cristo que morreu na cruz. Mas também ela nos relembra que Ele voltará para buscar a sua igreja. E todas as vezes que nós estamos participando da ceia, não estamos sempre olhando para a cruz, mas nós estamos olhando para o retorno do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Essa memória é no sentido de aguardar a vinda de Jesus Cristo para nos resgatar. Ó Senhor, consagra os elementos que serão utilizados nesta noite, não de forma mística, onde o pão se torna carne ou o vinho se torna sangue, mas que ao comer o pão e beber o vinho, sejamos um em Cristo Jesus. Amém. Você ouviu Instantes com Deus,